Eu sou Rafael Ferraz, eu sou engenheiro, eu me formei na Federal do Paraná e é sobre isso que eu queria falar hoje à noite, que é sobre, eu acho que ninguém deveria se limitar ao que está escrito no seu diploma. Antes de fazer engenharia, eu cheguei a fazer 2 anos de arquitetura e eu adorei a faculdade. E um dia eu pensei comigo mesmo, tá, se eu gosto tanto de arquitetura, por que não fazer engenharia? E apesar disso não fazer o menor sentido, foi exatamente o que eu fiz. E durante a faculdade de engenharia eu passei mais tempo me envolvendo com aulas de dança, aulas de corte e costura, eu desenhei móveis para a semana de design e para Casa Cor. E para não falar que eu e o meu diploma, que a gente não tem nada a ver um com o outro, de trabalho de conclusão de curso, eu desenvolvi o meu próprio software de cálculo estrutural com elementos finitos. E o que eu quero falar com tudo isso? Qual que é o ponto? Em nenhum momento eu deixei que as ideias preconcebidas da profissão me limitassem as minhas atividades, que apesar de parecerem meio desconexas, para mim faziam muito sentido. E hoje, graças à autonomia de aprendizado que a internet e outras tecnologias nos permitem, se prender a grade curricular é entrar numa linha de produção e que ficou totalmente obsoleta depois que inventaram a máquina de impressão 3D. Então, se você tem uma ideia, um sonho, vá lá e faça, just do it, just print it. Na era maker, não importa mais o seu diploma, então se você quiser rasgar ele, não precisa, mas pelo menos rasgue como um conceito. E onde que eu quero chegar indo de um lado para o outro, fazendo uma coisa, depois fazendo outra? Eu estou imaginando chegar em umas estruturas que estão sendo feitas na Universidade de Stuttgart. Então, se você olhar bem para elas, eu queria que vocês pensassem um pouco e me dissessem o que vocês acham que é isso. Isso aí é engenharia, é arquitetura, é design, é arte, é biologia. Para mim isso é um liquidificador que bateu tudo e resultou nisso. E quando eu vi essa imagem eu falei, pronto, está aí, tudo fez sentido. Tem engenharia aí, tem arquitetura, também tem design. E além disso também tem um pouco de programação. E aí, bom, então por que não programar? E foi num workshop de arquitetura que eu fazia enquanto eu estava na faculdade de engenharia que eu descobri o Processing, que é um sketchbook de programação e voltado especialmente para artistas digitais. E lá também eu fiz amizade com o arquiteto Thiago Mundin, que além de me ensinar mais sobre o Processing, me mostrou que com ele você podia realizar qualquer ideia, inclusive prédios feitos de tricô. E pesquisando mais a fundo, eu conheci também esse escritório de design chamado Nervous System, que desenvolve acessórios de moda que são personalizáveis e com programação, com processing. Então eu pensei, eu quero fazer essas coisas também. Então se é com programação, que seja com programação. Aí eu comecei a fazer minhas experiências. Esse aí eu chamo de o vórtice de marshmallow colorido, que é um exercício para o workshop que eu acho bom, porque ele é bem simples e dá um resultado muito bacana. E aproveitando a deixa do TCC da faculdade, junto com meu amigo também, Rafael, a gente desenvolveu o software de cálculo estrutural para avaliar a propagação de fissura em corpos de concreto. No final das contas, eu acabei me envolvendo muito mais com programação do que eu imaginava. E diferente do que a maioria das pessoas pensa, programar, na verdade, é bem legal. E não só isso, ampliou muito o meu horizonte de todas as outras atividades que eu estava envolvido. E depois da palestra desse cara aí, o Milos Dimicic, que eu percebi que esse é o futuro. Ele não sabe mais se é arquiteto, se ele é programador, e ele está envolvido com as principais obras de arquitetura da atualidade, como o aeroporto de Shenzhen, na China, do Massimiliano Fuchs. E para resumir tudo que eu acabei de falar, eu vou soltar o microfone e vamos imaginar rapidinho que isso seja engenharia, arquitetura, design e programação. A ideia basicamente é você misturar todas elas na sua cabeça. Com o tempo, elas vão começar a tomar forma. E isso vai formar um liquidificador e tudo que sair da sua cabeça vai acabar já sendo uma mistura de todas essas ideias. Então, isso é o que eu tinha de mais importante para falar em 5 minutos. Eu faço um convite a todo mundo para sair da caixinha do seu próprio diploma e é isso.
Obrigado.